A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vou estar fazendo a leitura em Êxodo, capítulo 12, dos versículos 11 a 14. A instituição da Páscoa. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-los eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que vos estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Amém, irmãos? Irmãos, a paz. Nessa semana em que nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo para os cristãos, nós devemos nos preparar para esse evento tão grandioso, mesmo nesses momentos. Afinal de contas, também todas as pessoas do mundo estão se preparando. Lá na China, as pessoas estão se preparando para voltar ao curso normal, porque o pico da pandemia acabou ali. Lá na Europa, as pessoas que estão vivendo o pico da pandemia estão se preparando ali para retomar a vida quando esse pico acabar. O Brasil está preparando para a chegada desse pico. Estamos nos preparando para o pior desta pandemia. Mas devemos nos preparar para celebrar a Páscoa. E esse é o tema da nossa meditação hoje. Nos preparando para a Páscoa. Jesus ressuscitou na Páscoa. A Páscoa é uma das grandes, se não a maior festa de todos os judeus. Páscoa significa em hebraico passagem. Por quê? Porque os judeus estavam cativos, eram escravos de Faraó no Egito. E Deus usa Moisés para libertá-los daquele cativeiro e conduzi-los até a terra prometida. Afinal de contas, então, a Páscoa é a passagem do cativeiro para a liberdade. Para nós cristãos, Páscoa também é passagem. Quando Cristo morreu e ressuscitou, Ele mudou a nossa sorte. Por isso, a Páscoa é a passagem da nossa escravidão, por causa dos nossos pecados, para a liberdade que hoje nós temos em Cristo Jesus. Porque se o Filho nos libertou, somos verdadeiramente livres. A passagem da morte, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, para a vida, porque Cristo nos deu vida. A Páscoa é o sacramento do Antigo Testamento, a era da promessa. No Novo Testamento, na era da graça, nós celebramos a Páscoa também através da Santa Ceia. Jesus Cristo ensinou seus discípulos a se prepararem e a também prepararem a Páscoa. Como devemos nos preparar para a Páscoa? Em primeiro lugar, nesse próprio texto da Palavra do Senhor, vemos os elementos da Páscoa. A Páscoa, ela não tem que ser celebrada com coelhos e com ovos. Mas a Páscoa era celebrada no Antigo Testamento e até hoje os judeus celebram com ervas amargas
para lembrar os dias de cativeiro amargos, pães asmos ou sem fermentos, para mostrar a fé única no Deus único e verdadeiro e santo, e também o Cordeiro Pascal era comido, e ainda é pelos judeus que ainda estão na promessa. Nós cristãos, que cremos que Jesus já veio, Ele é o Messias enviado por Deus, prometido no Antigo Testamento, morreu e ressuscitou, também na Páscoa. Nós celebramos com o pão e o vinho. É nesses momentos de pandemia em que a igreja não pode mais se reunir por causa da quarentena, é que nós sentimos falta da congregação, da assembleia e dos elementos da Santa Ceia. Mas nós nunca podemos nos esquecer do que eles representam. E é isso que é o mais importante. Mais do que comermos aquele pão e bebermos daquele vinho, temos que ver o que eles representam. O vinho, logicamente, é o sangue de Cristo. E o pão, o corpo de Cristo. Jesus Cristo vai dizer, ao partir o pão, dizendo, isto é o meu corpo, dado por vós. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele entregou o seu corpo para a remissão dos nossos pecados. Por quê? Na Páscoa se celebrava com pães sem fermento. A Páscoa era a prefiguração do próprio sacrifício de Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele passou por esse mundo, foi tentado, mas permaneceu sem pecado. Puro, santo, inocente. O Cordeiro entregue a nós para a remissão dos nossos pecados, sem defeito, sem impureza. Por isso, esses são os elementos da Santa Ceia e da Páscoa. Mas, caminhando um pouco mais desse próprio texto da Palavra do Senhor, nós podemos observar que a Páscoa, bem como também a Santa Ceia, significa o alimento espiritual. Nós podemos observar, irmãos, nesse texto da Palavra de Deus, Deus instruindo o povo de Israel a se prepararem para a Páscoa. Eles, além de saírem do Egito, eles tinham pela frente uma longa caminhada até a terra prometida. E por isso eles precisavam de forças para esta caminhada. E por isso eles precisavam ser bem alimentados. Por isso eles comeram aqueles pães e também comeram o cordeiro, para se alimentarem, fortalecendo não apenas o corpo, mas muito mais o espírito, porque eles tinham que manter uma fé viva e verdadeira ao longo daquela caminhada. E Deus os sustentou com o maná também, ao longo daquela caminhada, em direção à terra prometida. Por isso eles se prepararam, se alimentando. A mesma coisa é a ceia do Senhor, que é o sacramento da nova aliança. É um meio de graça que proporciona a nossa santificação. Porque todas as vezes que nós nos reunimos, nós somos alimentados espiritualmente com a ceia do Senhor, porque nós ali vemos que aquele pão representa o corpo de Cristo, o pão da vida, o grão de trigo que caiu na terra para dar muitos frutos. Quando nós nos reunimos para esta celebração, nós alimentamos a nossa alma, sabendo que o importante não é a comida que perece, e sim aquela que subsiste para a vida eterna. E nós temos que lembrar disso.
que precisamos nos alimentar espiritualmente, nos fortalecendo para a longa caminhada, para as lutas do dia a dia, durante todo o tempo da nossa peregrinação aqui na terra, até a nossa chegada à terra prometida. O texto vai nos mostrar também como Deus os instrui a se prepararem para a Páscoa. Deus vai dizer o seguinte: assim comereis com lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Por que Deus diz isso? Eles deveriam estar preparados para passarem do cativeiro para a liberdade. Sabemos que eles tinham uma longa caminhada até a chegada da terra prometida. E eles tinham que estar preparados. Preparados com esses 3 elementos. Os lombos deviam estar cingidos. Na época as pessoas vestiam uma túnica e cingiam seus lombos com um cinturão de pano ou de couro. Não usavam sapatos, mas usavam sandálias. E o cajado era do pastor, mas também, muitas vezes, as pessoas durante uma longa caminhada, principalmente as pessoas mais idosas, usavam o bastão para se apoiarem. Irmãos, nós temos que estar também preparados para a celebração da Páscoa da Nova Aliança, Santa Ceia. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, lá na sua carta aos Coríntios, dando a devida instrução: examine o homem, pois, a si mesmo. A ceia não pode ser banalizada. E nós temos que estar também preparados. Como? Paulo vai dizer que nós temos uma luta a ser travada, uma caminhada e uma batalha a ser vencida. E nós devemos nos revestir com a verdade, sim, revestirmos, nos cingindo com a verdade. Devemos também calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E o cristão, nesse momento de crise, nesse momento de adversidade, ele deve também estar preparado para a sua luta e para a sua caminhada aqui na terra, vencendo as suas adversidades, cingindo com a verdade, tomando cuidado com os pés na caminhada e sendo orientado pela palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E sempre com um olhar no pastor que tem cuidado de nós. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Jesus Cristo, o supremo pastor das nossas almas, como diz o autor de Hebreus. E devemos nos apoiar não num bordão de cana quebrada, como diz o profeta Isaías, mas devemos nos apoiar no cajado de Deus, na palavra de Deus. E a ceia nos leva a isso. Mas, nesse mesmo texto que foi lido, nós podemos observar que Deus vai dizer assim: comereis a toda pressa. Por que ele diz comereis a toda pressa? É porque o povo de Deus tinha que estar preparado para aquele momento magnífico, onde eles sairiam do Egito livres em direção à terra prometida. Mas Deus sabia que Faraó, que naqueles dias, depois de ver o seu filho morto, amoleceu o seu coração, ele que estava com o coração endurecido, Deus sabia que depois ele ia se arrepender, como de fato ele fez, e mandou seus exércitos, que foram parados no Mar Vermelho. Então Deus está dizendo para o povo: olha, vocês têm que comer a toda pressa, se preparem para sair rapidamente. Por isso vocês se preparem, como nós dissemos anteriormente, mas comam a toda pressa, não demorem. E é interessante a gente observar que quando também nós celebramos a ceia do Senhor, nós devemos estar preparados
e nos preparar o mais rápido possível. Paulo vai dizer aos coríntios: examine, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do vinho. O homem, quando ele vai receber a ceia do Senhor, ele tem que estar preparado, e se ele não está preparado, ele tem que se preparar rapidamente, antes do dia da volta do Senhor Jesus, ou do seu momento, seu encontro com Deus, quando ele passar dessa vida para a outra. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele vai dizer: olha, se você vai até o altar para deixar a sua oferta, e se você lembrar que tem alguma coisa contra outra pessoa, deixa a oferta do gasofilácio, vai e reconcilia com o teu irmão, e depois você dá a sua oferta. A mesma coisa serve para a Santa Ceia. Nós temos que estar preparados e nos preparar o mais rápido possível. Por isso é que nós celebramos a ceia no final do culto. Porque às vezes a pessoa chega para o culto meio magoado com a esposa, com o filho, com os problemas. E de repente ele ouve um louvor, ouve uma oração, ouve a meditação, a mensagem. E ali ele muda os seus conceitos e se prepara para a ceia. Devemos nos preparar não apenas para a ceia, mas também para o nosso encontro com Deus. Mas caminhando um pouco mais, nós podemos observar nesse próprio texto da palavra do Senhor que a ceia, ela é um memorial. Jesus Cristo vai dizer, e Paulo vai repetir aos coríntios: todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do vinho, nós fazemos em memória de Jesus, do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição. Deus vai falar ao povo que aquela Páscoa era um memorial eterno, um memorial. É o que nós temos que fazer durante a celebração da ceia. Nós nunca podemos nos esquecer daquilo que Cristo fez por nós, da sua morte e da sua ressurreição. Somos livres agora. Nós não fomos resgatados com ouro, não fomos resgatados com prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, Deus estabeleceu a Páscoa no Antigo Testamento como um memorial para que o povo lembrasse constantemente de que Deus os libertou do cativeiro. Cristo instituiu a Santa Ceia para que nós jamais nos esqueçamos daquilo que Ele fez por nós. Mas, nesse mesmo texto da palavra do Senhor, nós podemos observar que Deus ainda dá uma outra ordem para o povo. Antes deles celebrarem a Páscoa, eles deveriam matar o cordeiro, o sangue seria aspergido nos umbrais e nas vergas das portas das casas de todo o povo de Israel. Porque quando o Senhor passasse à meia-noite, ferindo os primogênitos dos egípcios, Deus veria o sangue aspergido nas portas do povo de Deus, do povo judeu, e Deus não feria com a morte alguém daquela casa. Deus os pouparia, porque ali era uma casa que servia ao próprio Deus. A Santa Ceia é para aqueles que já aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e fizeram a sua pública profissão de fé e foram batizados. É para o povo de Deus. E nós, quando nós nos reunimos para celebrar a ceia, devemos nos lembrar que é fundamental, mais do que ser membro de uma igreja, mais do que fazer a pública profissão de fé, e mais até do que tomar a Santa Ceia,
temos que ter o sangue de Cristo aspergido nas portas do nosso coração. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem que aceitar para fazer parte desse povo, o povo de Deus. Porque só o sangue de Cristo poderá nos livrar das penas eternas. Só o sangue de Cristo poderá nos livrar do cativeiro e da morte. Porque nós fomos comprados com preço e ao preço de sangue. E é isso que nós lembramos na Santa Ceia. E se você ainda não assumiu um compromisso com Deus, faça isso. Porque nós podemos observar o apóstolo Paulo falando assim: todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do vinho, nós anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha. A volta de Jesus Cristo é certa. Virá. Lembra da parábola das 10 virgens? O noivo chegou à meia-noite e levou apenas as noivas vigilantes que tinham lâmpadas acesas e azeites em suas botijas. Nós devemos ser prudentes como aquelas virgens e devemos ter o óleo do Espírito Santo e a luz de Deus para iluminar os nossos caminhos. Porque quando Jesus voltar, estaremos prontos para entrar nas bodas do Cordeiro, para entrar na glória eterna, na Nova Jerusalém, em Canaã. Você está preparado? Então, se você não está, que o sangue de Cristo possa cobrir os teus pecados, a partir do momento em que você crer no seu nome e se arrepender dos mesmos. Finalmente, meu amado irmão, nós podemos observar nesse mesmo texto que Deus vai mostrar ao povo e vai instruir o povo da seguinte maneira: vocês têm que celebrar a Páscoa como um memorial eterno. E vocês vão falar isto para os seus filhos, que vão falar para os filhos dos filhos de vocês, e assim por diante, como um memorial eterno. O que Paulo fala em 1 Coríntios 11? Todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do vinho, nós anunciamos a morte de Cristo. Porque a celebração da Páscoa, ela mostra a fé e a piedade do povo de Israel. Mas a celebração da Santa Ceia nos mostra a todos a nossa fé e a nossa esperança de vida eterna no Deus que não pode mentir. Por isso nós devemos também falar para os nossos filhos, para os nossos netos, falar para os nossos amigos a respeito do verdadeiro significado da Páscoa, a respeito da nossa fé. Por isso é que o apóstolo Paulo vai falar na sua carta aos Romanos: porque o Evangelho se revela de fé em fé, porque está escrito: o justo viverá pela sua fé. Que você tenha uma boa Páscoa e que você possa celebrar esse momento tão grandioso para nós cristãos, como a palavra de Deus nos ensina a fazer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós.